Paulo, um prazer. Olá, pessoal, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo. Hoje aqui o assunto é crítico, é fundamental para mim e para todos nós, mas para mim em especial, e é a questão de inclusão. Sobre um projeto, sobre um decreto proposto pelo governo para tentar regulamentar a questão da educação na inclusão. Eu não entendo nada dos termos legais dessas questões aí, para isso eu pedi ajuda aos universitários, como costumo dizer, né? Estou pedindo ajuda de quem entende do assunto. E já esteve aqui com a gente a Débora Goldwein, que é coordenadora de Relações Institucionais da Secretaria dos Deficientes. Municipal, isso. Secretaria Municipal, e também idealizadora do Projeto Irmãos, já esteve aqui fazendo uma live, já falando sobre o projeto dela, um projeto maravilhoso. E também para complementar, para dar mais informações, temos aqui um defensor público federal, o André Naves, que é um especialista em seguridade, direitos humanos, e mais algumas coisas aí com várias... Inclusão social também. Social, né? Que é o óbvio, né? Por isso que ele está aqui, essa parte fundamental aqui da expertise dele, que vai nos interessar hoje, mas é um multidisciplinar, tá? Então, André, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, você ter disposto desse tempo rapidamente aí, para a gente poder ter marcado esse bate-papo. E me explica aí o que está acontecendo. Parece que esse decreto nem constitucional ele é exatamente. Está tendo muito barulho a respeito disso, muita reação. Isso é exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui. Agradeço o canal, a disponibilidade, o convite. E eu acho importante que esse tipo de situação, ou essa temática que o decreto trouxe, tenha causado tanta indignação na sociedade. É hora de todas as populações se conscientizarem de tudo que vem acontecendo. Eu não falo de agora, não, de tudo que vem acontecendo pela história do Brasil. Só a tomada de consciência pode nos levar a uma atuação melhor no futuro. Pois bem, o decreto editado pelo governo federal, pela presidência da República, ele busca regulamentar a política nacional de educação. Uma questão extremamente relevante e retoricamente até favorável. Só que ele, da maneira como está escrito, ele busca segregar pessoas com qualquer tipo de deficiência de uma educação que é chamada de educação integradora, integral ou inclusiva. Uma educação que já é proposta na nossa Constituição. Se nós lermos a Convenção Internacional de Nova York da Pessoa com Deficiência, que foi internalizada na ordem jurídica brasileira como emenda constitucional, ou seja, a Convenção faz parte da nossa Constituição, e se lermos também a Lei Brasileira de Inclusão, as duas apregoam, ou o espírito delas é de privilégio para uma educação que seja integradora, que seja diversa, que não segregue, ou como o decreto fala, que não seja prioritariamente especializante. Ela precisa ter as suas especificidades de acordo com cada pessoa, mas não pode segregá-los em classes, escolas separadas.
Isso aí até pode existir como uma fase complementar, mas não como uma política integral. E por Entendo. quê? Pois não. Porque, Paulo, a diversidade também faz parte da pedagogia. As pessoas perdem um pouco essa noção, mas um aprende com as dificuldades, com as possibilidades, com as capacidades, com as especificidades dos outros. Isso acontece em todos os lugares. Numa escola, numa escola em que todos sejam pessoas não deficientes, numa escola em que tenham essa mescla de pessoas, em que tenham mesclas étnicas, todas as pessoas têm uma retaguarda, um cabedal de experiências que traz, e nas conversas, nas formas de convivência, existe um aprendizado que é tão ou até mais importante que o aprendizado formal da sala de aula. Nós não podemos, a, é, com o intuito de especializar uma educação, segregar pessoas. Nós não podemos instituir um apartheid brasileiro. É isso. Perfeito. Débora, você como uma ativista aí do Projeto Humanos, de integração, né, que tem toda essa experiência, qual a sua opinião sobre isso? Então, Paulo, obrigada também pelo convite, é um prazer estar com vocês, com o André aqui. E, assim, o que eu, né, como ativista, como você falou, e como representação também, né, estando no dia a dia ali na Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente acaba, né, vendo tanto a opinião da sociedade civil quanto de várias entidades, né? E o que eu tenho percebido, assim, nos movimentos é que, ao meu ver, infelizmente, está acontecendo uma polarização dentro dos próprios movimentos da pessoa com deficiência, né? É um tema polêmico, o decreto 10.502, ele realmente, como o André falou, ele é sutil, ele parece de boas intenções, mas se a gente for avaliar ele na sua especificidade, acaba tendo essa conotação de que a escolha segregacionista está presente, ou seja, caso a família queira colocar numa escola especializada ou a escola mesmo queira fazer essa indicação, ela pode. Então, ela pode falar, olha, aqui não é lugar para você, para essa pessoa com deficiência ou qualquer tipo de singularidade. E acho que é aí que está a brecha, né? A gente tem que ficar atento, porque o que eu estou chamando de polarização? As entidades das escolas especializadas, elas existem há muitos anos, né? Mais de 30, 40 anos. E é extremamente importante a existência dela. Meu irmão mesmo está com 28 anos e na época da alfabetização dele não existia a inclusão estruturada, que ainda não é ideal, mas né, como a gente tem hoje, principalmente no serviço público das escolas regulares. Hoje, se a gente for ver a política de educação, ela já tem muitas regras de inclusão, né, que ainda não são 100% cumpridas. Fora que essas escolas especializadas, muitas delas fazem um papel muito bom de inserção social, né? Então, a inclusão, ela está presente ali. Mas, como o André falou, a questão da diversidade e do convívio no ambiente regular é o mais rico de tudo isso, né? E a partir do momento que o decreto traz essa licença para colocar em salas especializadas, eu acho que não adianta você conviver só no recreio, porque é justamente no trabalho em grupo, justamente na troca entre as singularidades presentes na sala de aula que tem o grande aprendizado, e vão se formar pessoas, né, mais empáticas e com todas as habilidades que a gente conhece por diversos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não pegar as dores para si e falar assim, não, mas eu sou uma escola especializada, estou há muitos anos e não concordo com a extinção do serviço. E eu acho que não tem mesmo que ser extinguido. Eu acho que a única coisa é muito importante que a escola garanta que tenha recursos, que tenha pessoas capacitadas, profissionais com habilidades multidisciplinares, tecnologia assistiva, quebra de barreiras de acessibilidade, seja todos os tipos de acessibilidade, e isso precisa de investimento do governo nas escolas regulares, né? E a partir do momento que a gente tem esse cenário funcionando,
Outro dia eu escutei a presidente da Associação Abraça, que é uma menina com autismo, e ela falou, o sistema só vai mudar a hora que tiver realmente gente dentro dele. A gente não vai ficar esperando o sistema ficar perfeito para que as pessoas possam se adentrar e estar funcionando perfeitamente bem, com tudo inclusivo. Então, precisa estar aberto, né? Eu acho que não ter essa escolha ou essa permissividade de colocar segmentado em outras escolas, né? Isso aí é o grande ponto desse decreto, que está pegando para todo mundo. André, a Débora falou uma coisa que chamou minha atenção e você também tinha falado na sua fala inicial. A diversidade é muito importante. Nós somos um país criado pela diversidade, né? Nós temos como característica cultural essa variedade, essa diversidade cultural de origens, de pessoas, de todo tipo, e a gente tem isso até como sei lá, no nosso DNA hoje. Né? Essa questão que está se colocando agora, ela vai de encontro a isso, porque, como você disse, é necessário haver, porque a diversidade ela traz tolerância, né? Quando você aceita a diversidade, você fomenta a tolerância, em vez da polarização, da segregação ou qualquer outra coisa do tipo, ou qualquer outra reação. Como você vê essa questão? Como a Débora bem falou, a luta aqui não é contra a escola especializada, é contra a segregação. A escola, o aparelho especializado, é muito bom, ele presta um serviço importantíssimo, mas ela deve ser utilizada de forma coordenada com outros serviços inclusivos. A diversidade, como eu falava, e a Débora também, ela é importante porque, mais do que tolerância, é lógico, ela traz tolerância e isso é importante, mas ela traz um aprendizado inovador de pessoa a pessoa. A gente aprende, além das matérias da escola, a conviver, a como viver. E isso gera novas ideias, novos projetos. Amplia os horizontes, né? Isso, amplia os horizontes, exatamente. Perfeito. Então, é necessário a gente ter uma diversidade, porque se as pessoas são mais ou menos homogêneas, vou dar um exemplo, tem mais ou menos a mesma história de vida, escolas de um mesmo bairro, sabe? As pessoas acabam achando que a realidade é aquela. Então, é bom ter pessoas... Que o mundo todo é igual ao bairro dele. Isso. As pessoas acabam se fechando nas suas bolhas. E é bom ver que existem singularidades, como a Débora gosta de dizer, singularidades... Eu gosto do termo também. Não são as nossas. Porque, senão, o mundo se deturpa em uma visão narcísica. Sim. O narciso, quando ele se olha no espelho, pessoa narcisista, ela perde a visão da amplitude. Ela olha só para ela se fecha. E uma pessoa narcísica, ela se fecha nas suas ideias. Ela acha que todo mundo é igual a ela. Todo mundo tem os mesmos problemas. Então, uma diversidade é bom para aprender a superar problemas coletivos. A gente aprender que não somos somente individuais, somos coletivos, para fugirmos do individualismo, que é a deturpação da individualidade, é a patologia da individualidade, é a doença da individualidade. Individualidade que quer dizer identidade, dignidade, que todos nós temos, as nossas capacidades. O individualismo não, ele quer dizer egoísmo, materialismo, consumismo. Tem a ver com essa deturpação, essa doença egóica narcísica. Nós precisamos combater isso pela diversidade nos ambientes. Isso. Queria acrescentar uma coisa. Não. Posso? Pode, fica à vontade. Uma outra coisa que eu ouvi assim, bastante
e acho que a gente não pode julgar, até porque a sociedade está caminhando, está sempre aprendendo, né? Mas é justamente o olhar na questão da aprendizagem. Então, ainda é muito questionado, principalmente para pessoas que não vivem no mundo da deficiência, que estão fora da bolha, como a gente fala, né? Então, pensando, eu vou colocar o meu filho numa sala que tem uma pessoa com uma aprendizagem, de repente, mais lenta. Será que o meu filho não vai ser prejudicado nesse contexto, né? Então, eu concordo com esse decreto que tem que segregar, né? Eu estou deixando extremando as coisas aqui, mas eu acho que o que o André fala dessa questão da diversidade é muito intenso, é muito importante, porque além da questão da convivência, tem toda uma questão do atendimento educacional especializado, do que já existe hoje em lei para a educação e que é praticado e que vai ser mais praticado, né? É o que a gente acredita. Então, tem acompanhantes ali que estão ajudando a pessoa com deficiência, com algum tipo de transtorno de aprendizagem, a aprender no tempo dela, porém estando no mesmo contexto, na mesma sala e tendo acesso ao mesmo conteúdo, muito diferente de estar todo mundo aprendendo matemática e a pessoa está ali desenhando, né, segregada. E eu queria só trazer aqui um exemplo prático da lei não, do decreto, o artigo 6º das diretrizes, que a gente conversou um pouquinho antes, eu e André. O artigo 4º ele fala assim: priorizar a participação do educando e de sua família no processo de decisão sobre os serviços e os recursos de atendimento educacional especializado, considerados impedimento de longo prazo e as barreiras a serem eliminadas ou minimizadas para que ele tenha as mesmas condições de participação na sociedade, em igualdade de condição com as demais pessoas. Aí eu pergunto, né? Que barreiras são essas a serem eliminadas? A pessoa precisa eliminar barreiras, né? Precisa ser eliminada barreiras da pessoa mesmo? Ou é o ambiente que tem que eliminar barreiras, né, André? Você quer trazer um pouco? Eu sempre falo disso, e, aliás, eu até convido a toda a audiência, todo mundo, a ler o conceito de barreiras que está tanto na Convenção de Nova York e, portanto, sempre é bom frisar na nossa Constituição, como na Lei Brasileira de Inclusão. Fala que a barreira ela é resultante de uma interação do ambiente com a pessoa. A pessoa não tem deficiência. Ela encontra barreiras no ambiente que pode ou não ser deficiente. Então, ela fala de barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, todo tipo de barreira. Eu sempre gosto de citar um trecho do poeta Manuel Bandeira na poesia Pneumotórax. Ele costuma falar a vida que poderia ter sido e que não foi. É um poema muito bonito e ele termina com esse verso. A vida do Manuel Bandeira, para quem não sabe, ele foi diagnosticado com tuberculose aos 6 anos de idade. Toda a infância e juventude ele foi cerceado pelos pais, ou seja, os pais criaram uma redoma em volta dele, uma barreira atitudinal. Eu sei bem o que é isso. Sabe, né? Os pais criaram essa barreira e ele não pôde ter uma vida. Isso é um traço marcante na poesia do Manuel Bandeira, porque ele não pôde ter uma vida como ele gostaria. Então, é uma vida que poderia ter sido, ou seja, capacidades, possibilidades que poderiam existir, mas que não foram. As barreiras, então, são esses impedimentos estruturais, ou seja, que estão na sociedade, no ambiente, não estão na pessoa em si, mas que impedem a pessoa de atingir sua capacidade. Muito importante que a gente tenha esses conceitos bem definidos, né? E num país como o nosso, que se orgulha tanto de ser um país diverso, né? Diverso, de várias culturas, de várias tendências, de várias origens,
a gente não pode dar margens a qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de exclusão é, intencional ou que permita que alguém decida se a pessoa, que não a pessoa, decida para onde ela vai, como ela será tratada, educada ou qualquer outra coisa. Eu queria só deixar um testemunho aqui que essa questão das escolas especializadas, eu acho elas fundamentais, elas também têm que existirem. Seria bom até que tivesse dentro das próprias escolas regulares algum tipo de especialização, mas como a gente até comentou um pouco antes aí, são muitas, né? São muitas especializações que seriam necessárias para se colocar tudo numa escola só, tudo num local só. Mas o meu filho, ele é fruto, ele está formado a nível médio, já está indo para a faculdade agora, está com 24 anos, tem ensino individual, e ele sempre estudou com dupla jornada, fazendo uma escola regular, onde a gente sempre insistiu que ele estudasse com alunos regulares, numa escola normal, né, dita normal, e no segundo período ele faria a escola, uma escola especializada, uma associação, uma ONG, participasse de alguma atividade que fosse especializada para o tipo de deficiência que ele tem. Isso parou com a entrada dele no segundo grau. No segundo grau, ele foi fazer uma escola integral. Essa escola integral era uma das melhores, era a 15ª melhor escola na avaliação do Enem, no estado de São Paulo, uma escola aqui, a Milton Rodrigues, aqui na Zona Norte. Ela é muito conhecida pela excelência, né? E ela é muito concorrida, ela tem uma espécie de vestibular, inclusive, para as pessoas entrarem. Mesmo assim, eles aceitaram, eles acolheram o meu filho lá, e foi impressionante, porque o corpo docente fez todo um trabalho de reciclagem para mudar a forma de avaliação e a forma de ensino, para poder ensinar meu filho. Meu filho era o único especial de toda a turma, mais de 300 alunos, ele era o único especial. E o interessante, no primeiro semestre houve uma reclamação de um dos pais, porque o filho estava dizendo que tinha um aluno que atrasava o andamento da aula, né? Atrasava o andamento da aula por ser especial, essa questão que vocês tocaram aí, no que vocês falaram. A solução que a escola deu foi a seguinte: meu filho passou a sentar sempre com o melhor aluno, com um dos melhores alunos da classe. E isso era alternado a cada 2 semanas, 4 semanas, alternava o parceiro dele, né? O colega que ajudava ele. Então, fazia uma média, né? Aquele aluno mais avançado ficava com ele, ajudava ele a estudar, e era uma espécie de monitor, uma espécie de reforço para ele. E o que isso aconteceu nos 3 anos que ele estudou o nível médio? Ele acabou conhecendo todos os alunos da escola, fez amizade com todo mundo, ele era muito querido por todo mundo, como as pessoas se aproximaram, começaram a conhecer melhor a deficiência dele, começaram a compreender, e esse trabalho que o corpo docente fez foi muito rico, porque enriqueceu a experiência dos alunos ditos normais, né, principalmente dos alunos de ponta, dos melhores alunos, né, e também enriqueceu, é óbvio, o ensino do meu filho. E acabou que, durante 3 anos, ele fez uma escola regular. Ele fez uma escola regular, mas que teve uma pegada de especialização, porque os docentes se especializaram naquelas questões para ensinar ele. Então, mudaram a forma de avaliação, mudaram a metodologia de ensino para ele, era um pouco diferente, eles davam uma coisa especial para ele, um material especialmente feito para ele. Então, ele se especializaram. Então, houve um esforço de uma escola regular para se adaptar a fazer a inclusão de uma pessoa em período integral. Essa escola, eu não citei, era uma escola de período integral, ou seja, não iria sobrar tempo para ele fazer uma segunda escola, um segundo período durante esses 3 anos. Posso só claro, fica à vontade. trazer um... Você pode ver, pela experiência que você relatou, como todo mundo ganhou. É isso que eu falo. A diversidade, ela é boa. Ela é, como posso dizer, ela é socialmente lucrativa. Ela é enriquecedora. Enriquecedora, esse é o termo. Esse é o termo. Porque todos os professores tiveram de se adaptar, de criar inovações, ver como iam explicar, como iam avaliar. A escola criou novas superações, novas soluções. A escola se superou. O seu filho teve esse contato enriquecedor também
outros alunos, fez amizade, ele se enriqueceu pessoalmente. Então, é esse tipo de espírito que a Convenção traz, que a Lei Brasileira de Inclusão traz e que o decreto, lamentavelmente, atua contra. E por que ele vai contra a Convenção, contra a lei? Ele não tem viabilidade, ele não tem capacidade de prosperar. É isso. E eu queria fazer uma observação na linha do André. Então, no comecinho da sua fala agora, Paulo, você falou assim, teria que ter muitas especializações como profissional para ele estar na escola regular, né? Mas se a gente pensar que o sistema vai ser cobrado por isso, a formação desses profissionais também vai mudando, né? Então, assim como na escola especializada há uma multiprofissionalização, vamos dizer assim, por que não esse ensinamento, essa aprendizagem não ser passada para qualquer tipo de profissional da área pedagógica? Né? Acho que é só para deixar aí no ar o quanto a gente tem que especializar na base. Algumas especializações, algumas habilidades, inclusive, já são exigidas, né? Como Libras, né? Para pedagogia. Já são exigidas algumas especialidades e eu acho que a tendência é aprimorar ainda mais, né? As pessoas poderem buscar especializações ou novas, eu não diria, não sei se especialização é o termo, mas talvez novas habilidades, né? Novas habilidades, novos skills, né? Enriquecer o seu portfólio, né, de habilidades. Pessoal, eu ficaria conversando com vocês mais um tempo aqui, mas já estamos esgotados dupla ou triplamente aqui no nosso tempo previsto inicialmente. Tá? Eu adorei conversar com vocês, gostaria muito que vocês voltassem, a gente poder debater pontos específicos, eu acho que para vários pontos aí que a gente poderia transformar num bate-papo específico sobre alguns temas que nós abordamos aqui, falando bastante genericamente de quase todas as implicações. Tá? E eu gostaria de deixar aí para vocês fazerem suas considerações finais para o nosso público aqui, para os nossos seguidores. Tá? Quem quer começar? Débora? Obrigada. Então, acho que o recado foi dado. Acho que eu deixaria o principal recado para se informar. O quanto mais leitura, o quanto mais comentários, tomar cuidado para não cair nessa polarização. É muito fácil a gente entrar numa onda, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Ninguém foi preparado para a pandemia, ninguém foi preparado para ter filho, para ter irmão com deficiência, e a gente está se preparando a cada dia. E é assim que as escolas também estão fazendo e precisam se aprimorar. Então, a gente precisa estar unidos, se articulando, né, para ser protagonista aí dessas mudanças. Então, leiam, se informem sobre os decretos, tirem dúvidas, né? Depois o Paulo vai deixar os nossos contatos, a gente pode ajudar também. Mas acho muito importante se informar mesmo, para que não caia nessa questão do preto ou do branco, né? Porque a questão é muito mais complexa, muito mais colorida do que isso. É isso aí. Débora, eu concordo e subscrevo tudo que você falou. Eu queria mais uma vez agradecer ao Paulo, agradecer a Débora e mostrar que na vida nós precisamos de muita disciplina, muita perseverança, mas, acima de tudo, nós precisamos de alteridade, de ter um olho que vá para o outro, que perceba as especificidades do outro. E essa visão é importante. A gente tem de saber que pode aprender com as diferenças, que é uma oportunidade que se abre para o nosso crescimento, para o crescimento de todos nós, de toda a sociedade. Como a Débora falou, nós também precisamos nos informar, conhecer e não cair nessas armadilhas da polarização, que são tão comuns em tempos que todo mundo se fecha numa bolha. Não, cada um de nós tem o dever de furar essa bolha, olhar para os outros, olhar para as singularidades. Eu adorei a sua palavra, Débora. Olhar para as singularidades, para as especialidades e ver como a sociedade pode transformar, pode complementar
os individualismos e individualidades. E aí sim nós vamos nos desenvolver, nós vamos progredir, nós vamos encontrar os caminhos do progresso. Isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Ok, pessoal. Bom, eu queria aproveitar aqui, falando dessa questão de se informar, dessa questão de buscar informação, eu queria lembrar aqui um princípio filosófico, não religioso. Eu vou citar aqui uma pessoa que foi fundamental para o surgimento da Igreja Católica, que foi Santo Agostinho, e ele tinha um conceito filosófico que foi aplicado na religião, que gerou na religião, gerou o que se chama de Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, na verdade, o conceito filosófico de Santo Agostinho, como acabou sendo eleito a santo, né? Ele foi elevado a santo, a santidade. Agostinho, ele filosoficamente, ele elaborou o seguinte conceito, o conceito de mistério, que é: existe um conhecimento absoluto, que é tudo que existe, tudo que existe. Mas só que nós somos pessoas limitadas, e nós, dentro dessa limitação, só conseguimos entender uma parte desse todo, dessa verdade, né? Esse todo seria o Pai, essa verdade que nós conseguimos entender é o Filho, é aquele que se manifesta em nós, é o Filho. E a partir daí vem o Espírito Santo, que ele chamava de Espírito Santo, mas na verdade que a Igreja chama de Espírito Santo, mas ele chamava de o Verbo. O verbo é a atitude, né? Então, basicamente, filosoficamente falando, existe uma verdade, existe a realidade à sua volta. E existe aquela realidade que você consegue enxergar daquela realidade total, ou seja, o seu alcance pessoal dentro das suas limitações de entendimento. Então, você só vai conseguir entender uma parte. Mas o mais importante, e é o terceiro elemento dessa trindade, é o verbo, ou seja, é a ação que você faz com o que você entendeu. Então, como a Débora falou, se informem, mas principalmente ajam, tomem atitudes em cima disso, né? Realizem a esse conhecimento assimilado, né? Realizem e transformem isso no verbo, né? Que Santo Agostinho chamava do verbo. Então, esse é o verbo. O verbo é a atitude, é o que você faz com o que você entende de uma verdade que você encarou, de um mistério que você enfrentou e conseguiu entender uma parte, pelo menos. Então, ajam, tomem atitudes, sejam tolerantes, aceitem a diversidade, vamos lutar para que esse mundo ainda fique cada vez melhor. Como eu sempre digo, no final de cada bate-papo aqui, se vocês curtiram, deem seu like, compartilhem se acharem importante que outras pessoas venham a conhecer esse bate-papo, as informações desse bate-papo aqui. Se inscrevam no canal, deem seus dislikes se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, comentem, critiquem, façam sugestões. Inscrevam-se no canal se ainda não fizeram, ativem as notificações e, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa e foi dessa colaboração que a civilização se formou. Foi colaborando que nós criamos aldeias, cidades, estados, países, impérios. Então, vamos colaborar e, pela primeira vez na história da humanidade, temos as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com distanciamento pessoal, com isolamento social, com fronteiras e até mesmo com idiomas. Utilizem a tecnologia para colaborar cada vez mais e tornar a sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.